Bora para o próximo assunto, Andy? Agora nós vamos finalizar com a nossa Hora da História tradicional. E hoje eu trago uma Hora da História um pouquinho diferente aí para vocês, tá, gente? Mais para a turma feita da economia, mas eu acho que as pessoas vão gostar desse assunto. Esse cara aí é um economista talvez um dos mais famosos aí do século XXI, o pessoal do dia a dia talvez não conheça tanto ele chama Paul Samuelson. Todos os economistas estudaram num livro que esse cara escreveu, tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1970, foi o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, e ele escreveu um livro que chama Economia, que é a base que todos os economistas aí nos últimos 30, 40 anos estudaram. Todo mundo estudou esse livro. Eu não sou economista, mas eu estudo o livro desse cara. Eu tenho o livro desse cara. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Um segundinho, tá, gente? Eu vou e volto, tá? Não vai embora, não, viu? Aqui, ó. Para não dizer que eu estou mentindo, ó. Economia de Paul Samuel. Essa aqui é a Bíblia, tá? É Adam Smith, é Keynes, é Milton Friedman e é Paul Samuelson, para mim essa turma. E o Paul Samuelson ele escreveu nos anos 70 e ganhou o prêmio Nobel por isso, ele ajudou a desenhar a teoria dos mercados eficientes. O que é a teoria do mercado eficiente? Falando de uma maneira bem rápida para vocês, é assim, ó, não existe possibilidade de alguém no mercado de ações se dar bem porque as informações elas são espalhadas de maneira democrática. Ou seja, tudo que acontece numa empresa, imediatamente, todo mundo vai ficar sabendo, e aí todo mundo vai comprar a ação se a empresa tem uma notícia boa e vai vender a ação se a empresa tem uma notícia ruim. Essa é a teoria por trás do que ele fala. Então, isso dá condições iguais para todo mundo e, portanto, ninguém conseguiria apostar numa ação que vai crescer muito porque todo mundo faria a mesma coisa. Essa é a base da teoria do mercado eficiente. Só que, olha que doido isso, né? Aqui Ele não. fez a teoria outros apoiaram, tem um cara chamado Eugene Fama, da Universidade de Chicago, que também é famoso por essa teoria. Só que na prática, olha o que aconteceu. O próprio Paul Samuelson, um belo dia, estava lá em casa, tranquilo, lendo o jornal, e ele viu que tinha um cara que estava tendo um desempenho muito acima do mercado. E ele falou: vou botar um dinheirinho aqui nesse cara. Quem era esse cara? Warren Buffett, nos anos 70. E o Paul Samuelson ficou milionário com as ações do Warren Buffett, tanto que ele teve que, 20 anos depois, fazer um artigo para explicar por que ele defendia algo, fez uma teoria sobre algo, e ele mesmo foi a incoerência, foi o contrário da teoria. E aí ele criou um outro nome aí para o negócio, ele falou as microeficiências ou as microineficiências do mercado, que de vez em quando tem alguém que sai fora da curva, é só sorte, enfim. Não quis dizer que ele estava errado, e ele estava errado, quer dizer, não existe essa história do mercado eficiente, o mercado não é eficiente, até porque tem side information, tem um monte de outras coisas. O mercado é muitas vezes eficiente, mas ele não é o tempo todo eficiente. Essa é que é a história. E aí, nesse mesmo artigo, ele falou assim, mas quem apostar no Warren Buffett agora não vai ganhar dinheiro porque ele já ganhou demais. Errado. Depois, 20 anos depois, a ação da Berkshire Hathaway continuou crescendo e ele ficou mais rico ainda. Morreu aos 94 anos com dezenas de milhões de dólares que ele ganhou baseado no resultado contra a teoria que ele defendia. Não é doido isso, Andy? Olha que interessante essa história. Nem sempre as pessoas conseguem admitir, né, que estão erradas. E acho que é isso, a gente tem que considerar que boa parte das decisões tomadas pelos investidores e pelo mercado, elas contêm vieses, né, emocionais, comportamentais. Então, não dá para ter essa eficiência pura, né? A diferença entre a economia tradicional e a economia comportamental também, que trouxe outros aspectos para complementar essa história, porque esses economistas eles vivem muito de modelagem, né? Modelagem estatística, modelos que o papel aceita tudo, mas na prática a economia ela é uma ciência muito humana, né? Uma ciência que não é exata. Eu tenho uma história só para que uma vez eu ouvi uma piada que quando a meteorologia ela é uma ciência que faz previsões em relação ao tempo, né, ao clima. E a economia, ela faz previsões, quando ela faz as previsões, ela afeta o clima, né? O clima econômico. As previsões da economia, dos economistas, afetam o comportamento das pessoas, que é diferente da meteorologia. O cara que prevê
o furacão, isso não influencia no furacão vir ou não, né? Mas o cara que prevê essas previsões que a gente fala toda semana aí do boletim Focus e tudo, isso afeta as decisões, então mexe no que o próprio cara previu, né? Não tem como você fazer uma previsão e não afetar o mercado. Então, isso já quebra totalmente a ideia da eficiência, né? Então, é isso, né? Pero no mucho, né? A economia é uma ciência seca, né, Andy? É uma ciência sem emoção. Quando a gente sabe que o mundo ele é emocional, é uma ciência que foi feita para ser exercida por pessoas que são cheias de emoções, cheias de temas, cheias de dilemas, cheias de problemas, cheias de viés e tal. Então, ela deveria se ajustar a isso, mas enfim, ela tem o seu valor, lógico, tá aí, temos que usar o tempo todo, mas ela não pode andar sozinha sem a psicologia. A psicologia vai dando umas chicotadinhas, quieta economia, fica quieta economia, tá errando aqui economia. É isso que a gente tem que considerar. Pessoal, beleza? Obrigado pela audiência. Estamos juntos aqui. Flash Financeiro, mais uma vez com vocês. Semana que vem a gente está junto. Comenta, dá like, pega um pedaço, faz corte, manda para o teu amigo, compartilha, que todo mundo vai gostar. Não é isso, Andy? Até semana que vem, Andy. Valeu, tchau. Tchau.